Agora o bicho vai pegar entre Rei Demônio e Deusa dos Dragões, bruta. Esse é um dos manhwas mais doidos que eu já li kkk, tanto pela história, quanto por essas caretas do prota e figurantes em geral. Essa obra nos traz as aventuras de Demiurgos, um jovem bem espertinho, onde seu papel na sociedade demoníaca era ser o próximo Rei Demônio, e nos proporcionar o clichê que sempre conhecemos, o de o Rei Demônio causar guerras tentando dominar o mundo, e sempre se dando mal na ponta da espada de algum herói. Mas Demiurgos, depois que descobre esse cenário trágico que o esperava, simplesmente resolve não querer mais ser o Rei Demônio. Então acaba fugindo em busca de liberdade, para aproveitar sua vida ao máximo, sem se preocupar com a ponta da espada de nenhum herói. E nessas aventuras pelo mundo acaba conhecendo e fazendo um contrato com um herói, e também a mãe de todos os dragões, Saborosa. Tá ok, mas antes, se estiverem gostando, se inscrevam para que sejam notificados quando tiver outros vídeos. Apresentando os personagens temos nosso prota Demiurgos. O maluco é overpower e ainda solta laser pelos olhos. Seu número é 666. Tão curiosos sobre esse número? Então vejam até o final para descobrirem do que se trata. Começamos com a história básica e clichê de toda obra de fantasia. Esse bicho gigante aí é o Rei Demônio, e caso vocês não tenham percebido, ele tá liderando uma marcha de chifrudos, para tentar governar o mundo na base da violência. Mas eita, do nada um herói surge, Surprise! brabo, e o pau quebra entre eles. O herói infelizmente foi pro céu, mas antes conseguiu dar cabo do Rei Demônio, o mandando de volta para as profundezas do submundo, todo esbagaçado. Agora avançamos 80 anos pro futuro. Um servo do Rei Demônio veio correndo informar que o número 666 candidato a Rei Demônio tinha acabado de fugir de sua prisão. E é aqui que realmente começa a nossa aventura. Castelo de Arcoma, Reino Verde. Logo de cara veio uns guardas perguntando quem era esse caipira zanzando pelos arredores do castelo. Ele calmamente responde mentindo que era Deus. E um dos soldados não gostou dessa brincadeira não, hein? E nosso prota resolve botar em balança quem tinha mais poder, se era ele ou o reino inteiro. E assim cabeças voam. E depois de fazer a limpa do lado de fora ele entra no castelo. Mais soldados, mais vítimas. Por onde passava o rastro de destruição o acompanhava. Até que a última linha de defesa do castelo era esse camarada rezando aí, me parece forte. Que isso, bicho? Parou a espada do camarada luminoso só com 2 dedos, e sem muito esforço arranca seu coração e o esmaga na frente de seus olhos. Brabo. Ainda tinha uns poucos guardas restantes na parada, e lá no fundo, o tão esperado rei. Omae wa NANI? Que foi transformado em churrasco junto do castelo inteiro. Agora sim, tava tudo limpinho da Silva, não tinha mais nenhuma alma viva. Opa, mas vejam isso, né, que o rei tinha uma filha. E lá vem flashback. Quando os demônios perderam a guerra, o Rei Demônio foi ressuscitado depois de 100 anos. Aí então veio a Segunda Guerra. Surprise! Um herói apareceu e deu cabo do Rei Demônio de novo. E mais uma vez, 100 anos depois, o rei foi ressuscitado. E rolou a Terceira Guerra, Surprise! com também mais um herói para dar cabo dele. Depois disso, sempre a cada 100 anos que o rei renascia, um herói surgia junto também. Surprise! E isso se repetiu 665 vezes, totalizando 66.580 anos de guerra, em que só se teve derrota atrás de derrota. Sabendo disso, Demiurgos, que era para ser o número 666, quando só faltava 20 anos para completar os 100 anos e ter mais um renascimento, ele foge desse ciclo de derrotas sem fim. Voltamos pro castelo. Então a filha do rei tostado tava chorando. E o prota cala a boca dela só com um estralar de dedos, a deixando num estado hipnótico. Calma lá, protagonista, por favor não realize as fantasias dos meus seguidores. Eita, que tinha alguém espionando. Sinistro. Esse é Alex, dizendo que era seu súdito leal, que não importava para onde fosse, no submundo ou mundo humano, ele iria segui-lo como seu servo. Então Alex fala para ele continuar o que estava fazendo, e engravidar logo a princesa KKK. O bichão tava todo orgulhoso que sua cria tinha crescido, e já tava de olho nas filhas alheias. Logicamente nosso prota diz que não iria fazer nada disso que ele tava pensando. Mas então Alex diz que isso seria uma coisa boa, que se fizesse um filho ele poderia levá-lo para o submundo e substituí-lo como o próximo Rei Demônio. Assim, depois de 20 anos a ressurreição do chifrudo seria concluída, mas ele também não curtiu essa ideia não. Diz que tinha um plano melhor, que se juntaria com um herói, para assim ficar famoso demonstrando todo o seu poder, e não ser suspeito.
E assim eles vão atrás de um herói pro seu plano mirabolante. Opa, que tem alguém vigiando eles por uma bola de cristal. Quem será essa que tá de olho neles? Hein? Apetitosa. E em meio à sua viagem em busca de um herói, rola uma explicação deles, que há 66.580 anos atrás, quando os primeiros heróis apareceram, eles eram de sangue puro, 100% heróis. Daí, quando eles tiveram filhos, a pureza do sangue foi diminuindo, até que hoje em dia se tem herói que tem muito desse sangue sagrado, e outros que tem quase nada. Os que têm muito sangue são os que detonam os reis demônios, e quem não tem quase nada, vira um trabalhador normal, e são chamados de fracassados. Esse bicho, como viveu sua vida toda no submundo, perguntava por tudo que via pela frente. O que era uma borboleta, o vento que soprava em seu rosto, aquelas coisas grandes e brancas no céu, que eram as nuvens, até o mais impressionante, o sol, que fazia seus olhos doerem de tanto olhá-lo, e diz que estava mais do que feliz por ter fugido do reino dos demônios, e poder ver quão bonito era o mundo dos humanos. E assim eles chegam numa pequena vila, chamada Zoraques. Depois que se registram numa pousada, acabam por conhecer um herói de pouquíssimo sangue puro, trabalhando de camareiro, eu acho, sei lá. E de repente tudo vira uma bagunça quando um dragão começa a meter o terror na pequena vila. E nosso prota, vendo que essa era uma boa oportunidade, pergunta a Zack, que era o camareiro, se ele não gostaria de mudar de vida, deixar de ser um simples trabalhador para virar um herói. E Zack se lembra do seu passado, quando sua mãe e seu pai sumiram e ele teve que cuidar sozinho dos seus 2 irmãos. Só para deixar claro, o pai dele era gente boa, deve ter acontecido alguma coisa com ele, só sei que ele não foi fumar cigarro. E claro, tendo tal oportunidade única de mudar de vida, ele aceita na hora, e meio que vira aprendiz de herói, rola até um contrato sinistro. E como primeira lição para se tornar um herói, nosso prota manda ele ir dar cabo daquele dragão que tava detonando a vila. Ainda bem que Alex fala que isso seria impossível para ele, e Demiurgos também acaba concordando, mas o plano dele era outro. Quem iria derrotar o dragão era Alex. O Zack só iria dar o último golpe e ficar com a fama toda. Isso na comunidade dos cornos se chama roubar kill, e é nessa hora em que nosso prota solta laser pelos olhos, fazendo um disfarce pro herói. Não sei qual é a necessidade do herói fazer heroísmo seminu, mas bora só seguir o roteiro. Então o Alex já tava dando um cacete no dragão. Olhem o tanto de braços que esse maluco tem, kkk, parece uma aranha. Eita, que tinha um bicho controlando o dragão. A espada do nosso herói pervertido era um esfregão. E lá vem o dragão caindo. Mas o bagulho tava complicado pra Alex ali. O troço roxo parecendo um Pokémon tava tentando controlá-lo também. Sai, Lazaré! Ambos caindo em alta velocidade. Meteoro de desgraça! E o dragão foi pro céu. Meu herói! Meu herói! Meu herói! E Alex perdeu metade do rosto. Bagulho sinistro, ele parece oco por dentro. No dia seguinte começam os trabalhos para reconstruírem a vila, e nosso herói tava num bico carregando escombros. Vocês vão ver mais pra frente que esse cara merece o título de herói. Agora, indo não sei pra onde, Alex toca naquele assunto de fazer filhos de novo. Mas dessa vez Demiurgos pergunta se isso pelo menos era possível, já que ele era um demônio e aquela princesa era uma humana saborosa. Alex responde que não tinha problema algum, que ele poderia engravidar qualquer mulher só de simplesmente tocá-las. Até um beijo tinha a probabilidade de 25% de engravidar uma. Brabo. O maluco é uma máquina de reprodução kkk. E não é nem maloqueiro. Aliás, me pergunto onde será que aquela princesa está agora. Eita, que lá vem mais uma donzela correndo e pedindo por ajuda, com uma macharada dos infernos atrás dela. Alex pergunta se ele não iria salvá-la, e Demiurgos responde por que ele faria isso. Na cabeça dele toda essa perseguição tava muito suspeita, parecendo uma bela armação, o primeiro evento de um jogo de RPG, que aliás adoro. Mas a moça continuava pedindo ajuda, e ele fala que não ajudaria, porque só fazia missões de rank alto, tipo matar dragões. Depois que escuta isso, ela acaba xingando ele, e ele não gostou de ser xingado não em kkk. Até que os bandidos danificam sua carruagem. Depois disso, ó a história que ela conta, fala que o templo das sacerdotisas tinha sido tomado pelos bandidos, e todas elas estavam sendo escravizadas, então ela pede sua ajuda para libertá-las. Mas ele volta a falar de novo que não fazia pequenas missões como essa. Mas então ela diz que lhe daria um capacete do dragão dourado se aceitasse ajudá-la. Então ele começa a seguir essa mulher até esse tal templo das sacerdotisas. Mas, depois que entram no templo, as portas se fecham. Eita, que aparece um olho sinistro.
E aqui temos a deusa dos dragões, Saborosa. Era ela quem estava espionando Demiurgos por aquela bola de cristal, quando ele fez churrasco de rei. Ela fala para Demiurgos se ajoelhar e pedir perdão, mas Demiurgos pergunta por que faria isso. Então ela fala que era porque ele tinha matado um de seus filhos. Foi aquele dragão que tinha um Pokémon controlando ele. Demiurgos responde que isso era problema dela, que era ela quem tinha que pedir desculpas, porque foi seu filho quem atacou a vila onde ele estava vivendo calmamente e destruiu tudo, que tinha sido em legítima defesa. E mais, não apareceu quando seu filho estava causando problemas, os enganou-se fingindo de sacerdotisa, e pergunta se isso era normal. Ele não tinha visto em nenhum momento ela ir pedir desculpas à pequena vila que seu filho tinha atacado, e que já que ela era a mãe deveria assumir toda a responsabilidade pelo atos de seus filhos. E é aí que ela fala que na verdade não era a mãe de todos os dragões. Alex fala que isso era só ela tentando fugir de suas responsabilidades, que na hora de sair falando que era mãe dos dragões era fácil, mas na hora de ensiná-los o correto não se via nem sombra dela. Então depois desse safado mandar esse discurso no jutsu, é ela quem acaba pedindo desculpas a ele. Olha ele passando a mão na cabecinha dela. Era pra ser meloso isso aí, se ele não tivesse fazendo essa cara esquisita da peste. Aproveitando que nosso prota era bem forte, ela faz um pedido a ele. Queria para ele caçar dragões. Alex fala que era um Pokémon roxo que estava controlando aquele dragão. Então Demiurgos forma um contrato com ela, com a condição dele arrancar 5 escamas de cada dragão que ele pegar causando problemas aos humanos. E quando já estavam saindo ela faz mais um pedido. Fala que era para ele capturá-los com vida, pois os dragões não estavam fazendo isso porque queriam. Estavam só sendo controlados por aquele Pokémon roxo. De volta à pequena vila, Demiurgos resolve abrir uma loja de armas. Olhem essa cara medonha. Seu plano era ser o maior comerciante de armas do mundo. Com as escamas que ele iria pegar dos dragões, ele iria produzir só armas de boa qualidade e assim enriquecer fácil. Gênio. E o herói já tava em outro bico ali, algum tipo de lanchonete ao ar livre, e tava fazendo sucesso a macarronada do malandro. Até um filho de burguês sair do quinto dos infernos, dizendo que tinha uma mosca no macarrão dele. E Demiurgos só fica escutando o escroto acabando com o nosso herói, chamando ele de órfão, pobre, que tanto o pai como o filho eram uns lixos. Até que, pá, nosso prota entra em cena. Não corra não. Acabou com os dois, e Alex fica só observando esse heroísmo dele. E a deusa dos dragões avisa que tem outro dragão causando problemas. E quando chegam pra verem como era ele, um dragão de gelo brabo e gigante. Ele também tava com um Pokémon, bicho feio. E o plano era o mesmo da última vez. Alex detona o dragão e Zack fica com toda a glória. Embora algumas pessoas tenham conseguido escapar, outras infelizmente morreram congeladas. Demiurgos diz pra Alex não matá-lo, pra capturá-lo ainda com vida. E Alex responde que dessa vez seria mais rápido, porque agora ele iria direto no Pokémon e não no dragão. Demiurgos endemoniza o escudo do nosso herói e manda ele ir pra cima com tudo. O maluco é brabo. Porra! Também já perdeu 70% do rosto. E Zack só esperava a hora de dar o último gol quando escuta alguém pedindo por ajuda. Procura quem era e descobre que era alguém congelado que ainda não estava morto. E o pau ainda estava quebrando loucamente entre Alex e o dragão de gelo. E vou parar por aqui. Se gostaram desse tipo de vídeo mais comprido ou querem parte 2, falem aí. Tchau e deem like para ajudarem no canal.